a lista dos 15 personagens mais fortes do Torneio das Trevas. Lembrando que em Yu Yu Hakusho a força varia muito de acordo com os episódios. Por exemplo, no início do Torneio das Trevas, a Mestra Genkai com certeza é a personagem mais forte de todos os participantes, ou a segunda, perdendo apenas para Toguro. Porém, depois que ela passa a energia Leikou Hadouken para Yusuke Urameshi, ela fica mais fraca que Yusuke do que os outros também. Então a gente tem que fazer essa análise e colocar de acordo com o final do Torneio das Trevas, certo? Então a gente vai trazer aqui a lista de 15 personagens, dos personagens que foram mais relevantes na parte do Torneio das Trevas, ok? Então, deixa seu like, curte, comente e compartilha. É aqui apenas uma opinião subjetiva. Pode ser que você não concorde com a nossa opinião. Caso não concorde, deixa aqui abaixo a lista dos personagens mais fortes na ordem que você considera, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. Na 15ª colocação está Linko, o garoto do Nhonhô, que pertence ao time Lokuyukai. Ele foi quem fez a primeira luta com Kuwabara no Torneio das Trevas, inaugurando o início das batalhas. Porém, o Linko é bastante forte com a técnica do Nhonhô, mas não se compara aos outros personagens que temos aqui na lista. Óbvio que na saga dos Três Reis, no Torneio do Makai, ele treina com a Mestra Genkai sob supervisão de Kurama e fica bem mais forte do que outros personagens que estão aqui, por exemplo, de Cara Azul, Bui, o Toguro mais novo e até mesmo que o Kuwabara. Porém, ele no Torneio das Trevas, entre esses 15 participantes, ele fica na 15ª colocação. Em 14ª colocação é o belo artista Suzuki, isso mesmo. Ele até evolui bastante também na saga dos Três Reis devido ao treinamento que teve com a Mestra Genkai. Porém, aqui ainda ele se mostra um personagem muito fraco, é facilmente derrotado pela Mestra Genkai. Eu acho que ele ainda fica na frente do Linko, do Nhonhô. Porém, que a Mestra Genkai também é muito forte e perto dela ele ficou bastante debilitado. Porém, ele conseguiu vencer Kuwabara facilmente, mandando ele para outra dimensão. Então, o belo artista Suzuki, o palhaço, fica na 14ª colocação. O próximo guerreiro do Torneio das Trevas é o Toya, o Homem de Gelo. Isso mesmo, ele deu bastante trabalho a Kurama e também na saga dos Três Reis ficou bem mais forte com o treinamento. Porém, na saga do Torneio das Trevas, ele só deu todo aquele trabalho para Kurama porque o Kurama antes tinha enfrentado o lutador Gama, aquele da tatuagem que deixou o corpo de Kurama mais pesado e lento. Isso ajudou bastante o Toya a dar mais sufoco para o Kurama, que estava em sua segunda luta. Porém, o Kurama também com estratégia não teve, a meu ver, tanto trabalho para derrotar o Toya, o Homem do Gelo. O próximo da lista é o Shishi Akamaru do time Urautoki. Isso mesmo, porém, você pode se perguntar como é que ele está depois de Kuwabara, já que ele mesmo venceu o Kuwabara, assim também como o Suzuki, o palhaço. Porém, o Kuwabara, depois que recebe a espada do Suzuki, aquela espada que ele conseguiu derrotar o Toguro mais novo, ele fica mais forte. Então, eu estou levando aqui em conta o depois, quando o Kuwabara recebe a espada, onde ele consegue derrotar nada mais, nada menos que um dos mais fortes do Torneio das Trevas, que é o irmão do Toguro, o Toguro mais novo. Então, o Kuwabara com aquela espada tem sim capacidade de derrotar esses monstros, apesar de Kuwabara ser humano. Então, o Shishi Akamaru fica nessa colocação. O próximo da lista é o Toguro mais novo, isso mesmo, até porque o Kuwabara conseguiu vencer com a fúria que estava devido à questão da Mestra Genkai. E o Jin e o Tiun também, ao meu ver, seriam capazes de vencer esse vilão, que no caso é bem covarde e traiçoeiro. Acredito mais na força que os outros personagens que a gente vai trazer aqui em cena são mais fortes do que o Toguro mais novo. Em 10ª colocação aqui na lista fica a Kazuma Kuwabara. Isso mesmo, apesar de ter a espada experimental e conseguir derrotar o Toguro, ou melhor, o Toguro mais novo, mesmo assim eu creio que Kuwabara, mesmo com a espada dimensional, ia levar bastante sufoco contra Jin, o Homem-Vento que consegue voar e tem várias habilidades, também contra Tiun, que deu bastante trabalho a Yusuke, mesmo depois do treinamento que ele teve com a Mestra Genkai. Então eu acho que esses dois yokais, Jin, o Homem-Vento, e o Tiun, o Bêbado, são mais fortes do que o Kuwabara, que é apenas um ser humano, apesar de ter a espada dimensional.
O próximo da lista é Jin, o Homem-Vento do time Machoutsu Tsukai. Isso mesmo, o Jin é bastante forte, porém eu acho que ele fica abaixo dos outros personagens que eu vou trazer aqui na lista. Por exemplo, o Tinhun, o Bêbado, eu acho que deu mais sufoco a Yusuke na luta do que o próprio Jin. Apesar que ele é um personagem bem carismático e evolui bastante na saga dos Três Reis. O próximo da lista é o Bêbado Tinhun, isso mesmo, aquele carismático que enfrentou Yusuke Urameshi no time Urameshi contra o time Rokuyukai na primeira fase do Torneio das Trevas. O Tinhun também evolui bastante na saga dos Três Reis devido ao treinamento com a Mestra Genkai e com o Kurama. Porém, na parte do Torneio das Trevas ele é bastante forte, porém os componentes do time Toguro e também do time Urameshi ainda estão na frente dele. O próximo agora é Karazu, ou Karazu do time Toguro, isso mesmo, o mesmo que enfrentou o Kurama e o Kurama-Yoko na fase final do Torneio das Trevas. Para mim, o Karazu não é tão forte como o Bui, que conseguiu resistir ao Dragão Negro do Riei. E também quando o Kurama se transforma na Raposa Yoko, o Karazu fica bem abaixo na hora de lutar. O Kurama consegue ver todos os seus golpes, até mesmo a formação das bombas. Então, Karazu do time Toguro fica nesta colocação. E em sexta colocação fica Bui do time Toguro, aquele mesmo que enfrentou o Riei, que tem aquele machado gigante. Porém, o Bui fica na frente do Karazu, principalmente pela sua aura. Ele conseguiu bloquear as chamas negras mortais do Riei e o Dragão Negro, que é bem complicado. Então ele tem que ficar mesmo aqui nessa posição. O próximo aqui da lista é o Kurama, isso mesmo, Shuichi Minamino. Ele é bastante forte, inteligente e estratégico. Então essa posição fica de bom tamanho para o Kurama, que tem o Riei ainda, que tem as chamas negras mortais com o poder acima do de Kurama, e os outros também adversários daqui, que são o Yusuke, o Toguro e a Mestra Genkai. O Kurama, apesar de ser bastante inteligente e estratégico, pode vencer qualquer adversário, pois Yu Yu Hakusho não é só questão de força, mas também estratégia e inteligência. Porém, o poder de Kurama naquele momento era complicado e difícil ele vencer, por exemplo, o Riei com as chamas negras mortais, até mesmo o Yusuke com o Leikou Hadouken e o Toguro, que era classe B superior. Até mesmo a Mestra Genkai com o Leikou Hadouken é superior. O próximo da lista, como você está vendo aí na tela, é ele mesmo, Riei, que tem as chamas negras mortais. Ele que conseguiu vencer facilmente o Bui. Até mesmo Coabra queria deixar tudo nas mãos do Riei, achando que ele poderia vencer todos por tamanho poder que ele possui. Então, com certeza o Riei tem que estar aqui nessa lista, nessa colocação, pois os outros três, a meu ver, ficaram e são mais fortes do que o Riei. A próxima da lista é a Mestra Genkai, isso mesmo, levando em consideração que ela passou a sua energia Leikou Hadouken e toda a sua doutrina para Yusuke, ela no caso ficou mais fraca. Mesmo assim, o Suzuki e o Shishi Okamaru foram adversários fracos e fáceis para ela passar. No caso, se ela não tivesse passado o Leikou Hadouken para Yusuke Urameshi, eu creio que ela seria mais forte do torneio, até mesmo superior ao Toguro. Porém, como ela passou essa energia, ela vai ficar na terceira colocação aqui da lista. Sem falar que ela tem muita experiência e também é detentora de outras doutrinas espirituais. O próximo da lista, em segunda colocação, é o Toguro Oto. Isso mesmo, o grande vilão do Torneio das Trevas. Ele que também era um ser humano, depois se tornou um monstro, evoluiu para a categoria superior B, onde deu muito trabalho para Yusuke Urameshi, mesmo estando com a energia Leikou Hadouken. Eu creio que se o Yusuke não recebesse a energia Leikou Hadouken da Mestra Genkai, Yusuke não conseguiria vencer o Torneio das Trevas. Então, foi com o aval da Mestra Genkai, que para mim é a mais forte do torneio. Porém, passando a energia para Yusuke, Yusuke fica com o título do mais forte do Torneio das Trevas. E o primeiro da lista, com certeza o mais forte, que foi o campeão do Torneio das Trevas, é Yusuke Urameshi. Isso mesmo, até mesmo porque ele recebeu a doutrina da Mestra Genkai, o Leikou Hadouken, que ao despertar ele ficou bem mais forte e superior que o Toguro. Até porque o Toguro estava levando vantagem e a Mestra Genkai, no caso, encarna no Pio e pede para o Toguro sacrificar um de seus amigos.
Então o Toguro finge liquidar o Kuwabara e acaba despertando a energia total do Leiko Hadouken no Yusuke Urameshi, que estava adormecida em seu interior. E com isso, o Yusuke consegue derrotar o Toguro e se tornar o campeão do Torneio das Trevas. Então na primeira colocação está Yusuke Urameshi. Então, amigos otakus, terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha gostado do ranking e a lista dos personagens mais fortes do Torneio das Trevas. Os 15 personagens. Lógico que tem bastante personagem, porém eu só trouxe os mais relevantes aqui para essa lista, ok? Se gostou também, acesse, eu vou deixar aqui nos comentários fixado a lista das 20 melhores lutas do Torneio das Trevas, certo? E se você gosta de Yu Yu Hakusho, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse anime, ok? Então ficamos por aqui e não conheci um outro mundo por querer.